que cremos que Jesus é o Filho de Deus, que veio nesse mundo, que morreu para salvar os nossos pecados, que veio pregar o amor e veio pregar a salvação, a vida eterna. Então nós vamos completar a missão. Deixa eu falar, vamos completar essa missão que começou lá, quando Jesus veio aqui, falou para os discípulos, ensinou os discípulos, deu todas as coordenadas e mandou que ide por todo mundo. E Jesus ele foi falar o ide, que se encontra lá em Mateus capítulo 28, 19 e 20. Quer colocar o texto para mim, por favor? Que ele vai falar do ide. Quando Jesus ele fala desse ide, Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado. Foi no terceiro dia quando ele ressuscitou, quando ele fala esse ide. Ide por todo mundo. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Esqueci de passar para ela. Então a gente está falando do texto do ide de Jesus. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pode completar. Aleluia. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aleluia, Jesus. Jesus, ele nos deu a missão e falou: eu vou estar com vocês. Não tenham medo. Eu vou estar aqui, sabe o quão seria difícil para os discípulos estar vivenciando todo o evangelho que foi pregado ali, no começo da igreja. Então, ele já sabendo disso, ele falou: fiquem calmos, eu vou estar com vocês. E os discípulos foram, e ele falou: aguarda que quando vocês vão receber poder para estar falando e pregando o evangelho. E esse poder veio, com o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O Espírito Santo de Deus, eles começaram a trajetória toda da pregação do evangelho. Antes de eu falar alguma coisa, eu vou falar um pouquinho das estatísticas, tá, irmãos? Vou falar um pouquinho. Falar um pouquinho de como que está a pregação do evangelho no mundo. A igreja está fazendo, nesse momento, missões mundiais. A gente está encerrando a nossa campanha e eu vou falar um pouquinho do mundo aí, a nível de mundo. Ó. Você já ouviu falar na grande comissão? Sabe o que significa? Para a Igreja de Jesus Cristo completar a missão, é cumprir a principal e a última ordem de Jesus, as últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes de subir aos céus foi: vão, façam discípulos de todas as nações. O percursor de missões, traduzindo essas palavras, a grande comissão, uma tarefa a ser cumprida pela igreja até que todas as nações, tribos, povos e línguas ouçam sobre o evangelho de Jesus Cristo. Como corpo de Cristo, precisamos completar a missão. Então, afinal, há quase 2000 anos recebemos e ainda não terminamos. Há muito tempo essa missão ela foi dada e ela continua, e todos sabem que Jesus só vai vir nessa terra, onde todo o evangelho, todo o mundo ouvir falar de Jesus. Então a gente vai ver, mais de 70 povos não alcançaram. Presta atenção, irmãos, porque a responsabilidade é de todos nós. Então vamos ver se a gente vai conseguir cumprir essa missão. Mais de 4 bilhões de pessoas que ainda não ouviram o evangelho. 99% das pessoas entre os povos não alcançados nunca foram evangelizados ou nunca encontraram cristão. 90% estão em situação de pobreza. Aproximadamente 80% dos povos não alcançados estão localizados em países onde há restrição, moderação severa no trabalho missionário. São os países que o evangelho não pode chegar, tem que ser tudo escondido. Então, as religiões predominantes entre os não alcançados são o islamismo, o hinduísmo e o budismo. São religiões fortes demais. Além de uma boa parcela da população se considera ateia. Muita gente não serve a nenhum Deus. Existem pelo menos 2.000 línguas que não têm porção da palavra de Deus. A maioria desses povos está localizada geograficamente entre o norte da África, o Oriente Médio, a Ásia e regiões de difícil acesso. 70 milhões de surdos que compõem ainda mais povos não alcançados. Outras pessoas não alcançadas são surdos, irmãos, que também tem muitas
seguidores de Jesus, a nossa única opção é obedecer o chamado da grande comissão e cumprir a missão. Então, é isso aí. Como seguidores de Jesus, a gente precisa obedecer esse chamado. A gente precisa ter o nosso coração. Visões, irmão, nasceu no coração de Deus, para o nosso coração. E então nós precisamos entender isso. Entender que nós precisamos fazer missão. Como fazer missão? Ah, mas eu vou para o campo. Não, irmãos. O seu vizinho do lado, irmão, o seu colega de trabalho, irmão, com aquele que você pegou o trem e sentou do seu lado, irmãos, eles têm vários campos. Qual é o seu campo missionário? Sua família é o seu campo missionário, né? O teu trabalho é o seu campo missionário. Onde a gente for, a gente falar do amor de Deus, está disposto a falar do amor de Deus. Mas como falar, a gente viu até como virão se não há quem pregue? Então, ter quem pregue somos nós precisamos colocar isso no nosso coração e botar em prática, irmãos. Como fazer isso? Como fazer isso? A resposta está aqui.